Olá, alunos do 8º ano, iniciando com vocês a nossa 5ª semana, né? Estamos nos aproximando do final desse PET, volume 3, né? Lembrando a importância do envio das atividades, se vocês ainda não enviaram, por gentileza, está enviando o quanto antes, para que eu possa registrar e marcar a carga horária e dar a nota de vocês, certinho? Semana passada nós falamos sobre o continente africano, falamos um pouquinho da sua localização, dos aspectos físicos, principais rios, né? Falamos um pouquinho do relevo que não ultrapassa os 1.000 metros de altitude, né? E hoje nós vamos dar sequência ao continente africano, mas vamos falar um pouquinho sobre a sua população, tá? O continente africano, ele é o segundo mais populoso do mundo. Segundo as últimas informações da ONU, né, em 2017, a sua população era aproximadamente 1,2 bilhões de habitantes, ou seja, isso corresponde a 16% da população mundial. Nós vimos que o continente asiático é o que tem a maior concentração populacional. Os dois países mais populosos do mundo se encontram na Ásia, que é a China e a Índia, certinho? A população africana está distribuída de forma desigual, existem grandes presenças de florestas e desertos, o que impede, em algumas áreas, o desenvolvimento de atividades que permitam aí, a concentração populacional, certo? O que faz com que tenha essa população elevada ainda no continente africano é a questão de que a taxa de natalidade ainda é elevada, né? E a África, ela tem um sério problema com relação à fome. A forma como o continente foi colonizado, né, fez com que marcas deixadas pelo processo de colonização persistam até os dias de hoje. Então, o continente africano é o continente que mais tem pobreza, que mais tem fome, uma população muito grande vivendo aí abaixo das condições consideradas normais para uma qualidade de vida. Além de tudo isso, ela é marcada por vários conflitos, guerras civis, né? E outra característica é que falta emprego para que as pessoas consigam ter dinheiro para comprar, se sustentar, certo? Isso tem feito com que vários nativos africanos migrem para outras regiões, né? Para outros continentes, para outros países, em busca de novas oportunidades, em busca de melhorar de vida. Um dos lugares para que grande parte dessa população migra é para a Europa, porque o que separa a África da Europa é o mar Mediterrâneo. Muitas vezes tentam fazer travessias ilegais, o que causa uma série de danos, de prejuízo para essa população, tá? A maior parte dos países africanos, né, eles têm o IDH baixo, o que representa e o que mostra, né, as condições precárias de vida de grande parte da população. Lembrando que esse indicador é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que analisa 3 critérios: escolaridade, que é o tempo que o indivíduo frequenta a escola; renda per capita, quanto cada indivíduo recebe; e expectativa de vida, quanto a população vive. Lembrando que quanto mais a população vive, quer dizer que ela tem boa qualidade de vida, que ela consegue se alimentar de forma adequada. O número de analfabetos é muito elevado, né? O PIB, Produto Interno Bruto, também é baixo, se considerar a África como um todo. Além de todos esses problemas que eu já falei para vocês, a África ainda tem a AIDS, né? Que tem aí levado, em pleno século XXI, milhares de pessoas às mortes, tá? Na página 82, fala que, de acordo com a ONU, né, segundo os estudos, as estimativas, até 2025, as áreas urbanas do continente africano terão aí aproximadamente 65 milhões de pessoas ocupando essas áreas, né? Isso indica que o valor vai passar de 900 milhões, tá? Então, a tendência é a área urbana ficar cada vez mais inchada, ficar com uma concentração de pessoas maior. Detalhe que também acontece no Brasil, né, é o crescimento acelerado, muitas vezes sem planejamento, né, que traz aí vários problemas que são realidades nossas aqui também. Violência, favelização, moradias precárias, falta de infraestrutura, certo? Então, de forma geral, as condições de vida no continente africano não são boas. Isso gera aí um déficit
déficit, né, muito grande para a qualidade de vida da sua população, certo? Com relação às atividades, vocês vão ter na número 1 3 alternativas falando sobre a divisão do continente africano em África do Norte, África Subsaariana e Maghreb. Então, vocês vão ler o texto e dizer a qual dessas regiões se refere a informação, tá? A questão número 2, vocês vão colocar verdadeiro ou falso, falando sobre as características da população do continente africano. Eu falei para vocês durante a explicação sobre o IDH. Tem um outro indicador que é o índice global da fome, né? Que mede especificamente o nível de nutrição das populações no mundo, né? E aí tem um mapa e vocês vão responder, né, de acordo com o mapa. De acordo com o mapa, qual é a situação do continente africano? Então prestem atenção na legenda, né, que é muito importante. Aqui, ó, a legenda explica com relação à cor, né? Olha o continente africano aqui. Qual é a cor que prevalece nele, né? E aí vocês vão responder. A questão 4 é para marcar um X na alternativa errada, apenas uma está errada, sobre a urbanização. A questão 5 é sobre o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que acontece no continente africano. Apenas uma alternativa que é correta, certinho? Pessoal, finalizamos assim a nossa 5ª semana. Desejo a vocês uma boa semana de estudo. Lembrando que nós temos a nossa aula online toda quinta-feira, de acordo com o horário estipulado pela escola. Nos demais horários, eu fico disponível no Conexão Escola para tirar qualquer dúvida que vocês possuam, certinho? Boa semana de estudo e até mais!